Bom, pessoal, então assim, quem acompanha o canal sabe que uma vez por mês, eu coloco no início do vídeo aquilo que normalmente eu coloco no final, que são as formas de apoiar o canal. E essa foi uma sugestão dada por alguns de vocês, sugestão pela qual eu sou imensamente grato, porque faz total sentido. Como eu crio a minutagem, alguns de vocês assistem partes do vídeo e podem não ver o vídeo até o final. E como eu só falava no final do vídeo, é o que eu faço em todos os outros dias do mês, sobre as formas de apoiar, algumas pessoas podem querer apoiar e nem saberem que tem como. Então, uma vez por mês eu trago para o início do vídeo. Por quê? Porque quem acompanha o canal também sabe que o que mantém o canal são os apoios dados por alguns de vocês. Se eu fosse depender apenas das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil de manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. Por isso que eu sempre friso essa questão do apoio aí. 3 formas de apoio, as 3 formas são bem-vindas, não estão em ordem de importância, escolham aquela que mais se enquadra naquilo que vocês querem, aquela maneira que for mais prática para vocês. Escolham uma delas. Tiago, quero ajudar de 2 formas diferentes. Posso? Pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para que vocês selecionem aquela que for mais prática para vocês. Vocês escolhem o valor, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto aí para quem não tiver condições ou não quiser apoiar, tá? Então é um apoio solidário, fica aí a cargo de vocês decidirem o valor, são vocês que determinam. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, tá aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, escreverem isso, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor e vocês escolhem ali aquela que vocês preferirem. Tá? Então aí volto a agradecer aos que apoiam o canal, são vocês que mantêm esse trabalho aqui. Tá? E aí a primeira tela habitual, né? Os 6 temas que eu vou abordar no dia de hoje, os 2 destacados em vermelho são os temas em destaque, que são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. Aqui embaixo, um recado que é sempre importante, a minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Inclusive, quem já acompanha o canal sabe que poderia ter saltado toda essa primeira parte e partido direto para o primeiro tema ali, né? Porque eu separo direitinho na linha do tempo e vocês podem escolher que parte vocês assistem. Outra coisa importante, o 6º tema, vocês me pediram para falar sobre isso, eu vou falar lá no final, que diz respeito ao posicionamento do Brasil sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza e a repercussão que isso aí está gerando, sobretudo na mídia corporativa. Quem está assistindo aí a mídia corporativa televisiva deve estar se sentindo como um habitante de Israel, né, que mora no Brasil. Por quê? Porque a mídia corporativa está toda ela arregimentada para defender Israel. Contra o próprio Estado brasileiro. Para mim isso é de um absurdo completo, né? Mas enfim. Mas antes eu vou falar do primeiro tema, que é um dos temas em destaque aí, né, que aparece na capa. O título eu coloco lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. A Rússia aponta o uso de armas químicas por parte da Ucrânia, né, ou por parte da OTAN. Estamos falando aqui da Ucrânia, que é uma ferramenta da OTAN, e os Estados Unidos fornecendo o material que foi utilizado pela Ucrânia aí. Então implica os Estados Unidos e implica a Ucrânia. Nesse episódio aí trago a seguinte matéria para a gente começar a discussão. A Ucrânia usou armas químicas fabricadas nos Estados Unidos, segundo a Rússia. Então é o governo russo que está colocando uma foto do Zelensky, presidente ucraniano, porque estamos falando da Ucrânia aqui. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Rússia afirma que a Ucrânia usou drones para lançar granadas com gás comprado dos Estados Unidos, dentre outras coisas que a Rússia colocou na mesa. Eu destaco essa participação aí dos Estados Unidos fornecendo um gás que foi utilizado de maneira aí criminosa pela Ucrânia no fronte,
segundo o governo russo. Notícia que, se não estivesse implicando os Estados Unidos e a Ucrânia, estaria lotando a grade da mídia corporativa aí como um escândalo. Outras vezes eu trouxe aqui outros pontos que eu vou relembrar a vocês na próxima tela, quando os Estados Unidos e o Reino Unido forneceram à Ucrânia material, munição, armas que não deveria fornecer, e isso acabou implicando aí em nenhuma discussão da mídia sobre isso, né? Não houve nenhuma crítica, embora seja algo que não se deve fazer, né? Letrinhas azuis. A Rússia afirma que os Estados Unidos e a Ucrânia violaram normas da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Repito, crimes de guerra cometidos pela Ucrânia, crimes de guerra cometidos, e pela OTAN, né, porque está apoiando a Ucrânia, crimes de guerra cometidos por Israel, parece que passam ao largo aí da opinião da crítica que a mídia faz. Ontem teve um episódio tão ridículo, não faço propaganda para ninguém, não vou dizer qual canal da mídia corporativa que foi, brasileira. Mas teve um cara que entrou numa situação tão saia justa que ele foi tentar dizer assim que ele foi tentar desmontar a história de que Israel está promovendo genocídio, e quando ele foi classificando o que é genocídio, não, nem toda morte é genocídio, né? Porque genocídio, ele foi dando as características e todas elas se enquadravam aqui naquilo que Israel estava promovendo. Aí todo mundo que estava na roda de discussão começou a olhar estranho pro cara, e não demorou muito, eles cortaram o assunto porque ficou muito complicado, entendeu? Por quê? Porque esses comentaristas, jornalistas da mídia corporativa, o cara tá ali para ler um script que dão para ele. Quero acreditar que ele lê um script, não quero acreditar que ele realmente fala aquilo ali por vontade própria, porque aí seria pior ainda, né? Eu não entendo por que um sujeito se destrói assim por dinheiro, mas enfim, né, tem gente que faz tudo por dinheiro. Mas está deixando um registro em vídeo defendendo uma série de atrocidades. Então, assim, quando é a OTAN que faz algo, a Ucrânia como ferramenta da OTAN, o Israel que faz, isso não vira escândalo, entendeu? Aí só uma correção nessa tela aí, tá? Antes de eu... No primeiro ponto, nas letrinhas azuis, eu coloco ali urânio enriquecido, é urânio empobrecido, tá? Isso aí foi desatenção minha na hora de digitar, aquela coisa de escrever ou não leu, e o pior é que eu sempre releio, mas isso aí passou até pela minha releitura, tá? Peço desculpas para vocês sabem que eu detesto aí trazer informação errada para vocês. O Reino Unido já enviou munição com urânio empobrecido, eu botei enriquecido ali e tá errado, tá? Para a Ucrânia, e os Estados Unidos já enviaram bombas de fragmentação, que são aquelas bombas com... A grosso modo, tem gente que não gosta que eu simplifique assim, mas eu não tô nem aí. São bombas com várias bombinhas dentro, né? Aí esse projétil dispara várias bombas, boa parte dessas não explode e fica no terreno e vai gerando incidentes muito depois do conflito ter acabado, entendeu? Lá no Sudeste Asiático teve vários episódios desse tipo, inclusive governantes de desses países alertaram quando isso aconteceu, a mídia corporativa não repercutiu porque não é do interesse dela apontar isso, mas percebe-se que para além das armas químicas, existem outros problemas, como eu coloquei aí, né? Então é urânio empobrecido, tá? É munição com urânio empobrecido, com ponta de urânio empobrecido para furar a blindagem de veículos blindados, tá? Para isso que serve. Letrinhas, e que gera vários problemas, conforme eu já discuti aqui, né? Assim como as bombas de fragmentação. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos mantinham laboratórios na Ucrânia. Laboratórios muito provavelmente, isso foi denunciado pela Rússia, para o desenvolvimento de armas biológicas. Então a gente está vendo aí, fomentou a guerra, o uso de armas químicas, armamento radiativo, ali no caso do urânio empobrecido, munição que fica espalhada pelo território gerando mortes de civis para muito depois da guerra, como as bombas de fragmentação, armas biológicas, como eu já discuti várias vezes aqui no canal com vocês. Todo tipo de atrocidade, todo tipo de ato que seria criticado pela mídia se não fosse os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel, a Ucrânia, que hoje é ferramenta da OTAN, estivesse fazendo, entendeu? Então é isso que é mais revoltante. Percebo que vários de vocês que acompanham o canal sublinham a importância que é
trabalhos, não só o meu, como tantos outros aí que estão na peleia aí, né, para conseguir trazer uma voz dissonante daquilo que a mídia corporativa traz, porque é uma grande máquina de subjetivação. Não à toa, a mídia trabalha com essa ideia de combater fake news e a mídia que não é oficial, profissional. A mídia corporativa, ela mente com qualidade técnica há muito tempo. Se a gente vai tirar as mentiras, as notícias falsas do ar, a mídia corporativa deveria sair do ar hoje. Eu trago a mídia corporativa aqui para buscar massagear os algoritmos aí das grandes redes, né? Porque é quem é mais alavancado, mas sempre faço a devida pontuação sobre os riscos da mídia corporativa. Que se é para combater fake news, quem deveria estar sendo combatido é a mídia corporativa, né? Continuamos aí na nossa discussão, inclusive mídia corporativa, Financial Times, trago a seguinte matéria, algoritmos, Financial Times, por favor, alavanquem o canal aí, né? As vitórias russas abalaram a confiança dos líderes globais nas perspectivas de guerra na Ucrânia. Mídia corporativa pró-OTAN admitindo fracassos da Ucrânia, admitindo fracassos da OTAN. O Rob Bauer, que é um militar holandês que atua na OTAN, admitindo. O que eu não entendo é as figuras que continuam na rede querendo convencer a si e a todos que a Ucrânia e a OTAN estão vencendo esse combate. Mas cada um que fique aí com as suas drogas para não ver a realidade. Letrinhas verdes. O militar holandês Rob Bauer, que eu já discuti outras vezes falas dele aqui, disse que munições e treinamento foram considerados suficientes pela OTAN para a Ucrânia e que isso foi um erro, que superestimaram o treinamento e as munições e a própria capacidade da OTAN e da Ucrânia contra a Rússia e que acabaram caindo do cavalo, porque a missão foi mais difícil do que se imaginava e está aí a Rússia com resiliência política, resiliência econômica, resiliência militar. Letras azuis, continuamos nesse tema. As falas do militar holandês, o Rob Bauer, aparecem após outra derrota no Donbass, assunto que eu discuti com vocês ontem aqui. E segundo ele, a OTAN superestimou a possibilidade de retomar territórios. Ou seja, hoje o drama da OTAN não é retomar territórios. O drama da OTAN é ver a Ucrânia perder ainda mais campo. De forma que antes a questão era retomar os territórios e tal, que por decisão da própria população que vivia via referendos, decidiram fazer parte do Estado russo. Hoje essa não é mais uma questão. A questão hoje é a maionese não desandar e a Rússia não atropelar completamente a Ucrânia, né? Letrinhas vermelhas. O Rob Bauer tem insistido na necessidade da Europa, ou seja, esse militar holandês, da Europa focar em uma economia de guerra. Segundo ele, todas as atenções da Europa deveriam estar voltadas a produzir um resultado de vencer a Rússia, ou seja, economia de guerra, em fortalecer-se militarmente e organizar todas as atividades em torno disso. Então essa fala do Rob Bauer vai um pouco nessa linha, né? Que me parece que gradativamente é o que a Europa está tentando fazer. Muito grave a situação da Europa, né? Como ela se submeteu à agenda da OTAN e como ela está sendo destruída por isso, a Europa continental. Continuamos aí, Bloomberg, mais mídia corporativa, algoritmos. É Bloomberg, por favor, né? Vamos alavancar aí na rede, né? O Reino Unido e aliados pretendem armar a Ucrânia com drones habilitados para inteligência artificial. Se vocês lembrarem uma discussão que eu fiz aqui alguns dias atrás, vocês vão dizer, mas só um pouquinho. O Borrell não tinha dito que a Ucrânia estava voando aí em céu de brigadeiro no que tange a drones? Que história é essa? A matéria continua. A tecnologia pode ajudar a Ucrânia a superar alguns alvos russos e, ainda na matéria, tá no subtítulo ali. O Olaf Scholz da Alemanha apela aos aliados da União Europeia para aumentarem a ajuda à Ucrânia. Então a Alemanha, parece que o Olaf Scholz vestiu essa camiseta e vai se afundar de vez, né? Vamos focar nessa questão dos drones. Letrinhas verdes. A OTAN quer enxames de drones para tentar vencer a Rússia, que foi uma tática usada pela Rússia contra a OTAN, que desnorteou a OTAN e a Ucrânia por
um bom tempo. A Rússia atacava com enxames de drones baratos, a Rússia atacava, e a Ucrânia e a OTAN tinham que se defender utilizando armamento caro. Um gasta armamento barato, o outro utiliza armamento caro para se defender. Existe uma diferença no gasto, isso vai desgastando no médio prazo a OTAN e a Ucrânia. Parece que a OTAN começou a apostar nisso aí também, né? Letrinhas azuis, o Josep Borrell, que é o principal diplomata da União Europeia, ele afirmou dias atrás que a Ucrânia não precisava de apoio na produção de drones. Foi isso que ele disse. Não, a gente pode apoiar em várias coisas, mas em termos de drone, a Ucrânia está, uma beleza. Sinal de que as boas novas do Borrell eram mera propaganda. Porque estão tendo que dar suporte para a Ucrânia. Até que a Ucrânia, ela foi desenvolvendo, né, apelando para que a população civil fizesse drones caseiros. Aí ia ter um tutorial, os caras iam aprender a fazer drone caseiro, ia gerar alguma economiazinha ali, uma gig economy, né? Ao melhor estilo Great Reset dentro da Ucrânia. E o que aponta que essa conversa que a Ucrânia está bombando aí no que tange a drones é uma grande mentira, né? E aí uma última matéria sobre essa primeira discussão aí, que diz respeito à Dinamarca enviará toda a sua artilharia para a Ucrânia, diz uma primeira-ministra dinamarquesa. E ela fez um apelo para que todos os países gastem mais dos seus estoques, raspem os seus estoques pela Ucrânia. Letrinhas vermelhas. A primeira-ministra dinamarquesa admitiu as debilidades da indústria de armas da Europa. Ela disse, não, a gente tem realmente problemas de produção e de logística, mas os países têm arma no estoque que podem mandar para a Ucrânia, então temos que mandar tudo aquilo que a Ucrânia demandar. E aí como é que fica a Europa depois disso, né? Vai ter que recomprar, vai recomprar dos Estados Unidos, né? Muito dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, também tem indústria bélica na Europa, mas os Estados Unidos estão achando o máximo isso aí. Até porque isso fragiliza a Europa continental e deixa ela ainda mais submissa militarmente aos Estados Unidos, né? Que estão aí muito próximo de deixarem só a Europa se ferrando e vão ficar só nos bastidores tutelando, né? Letrinhas verdes. Ela convocou a primeira-ministra, a Europa, a raspar os seus estoques e a não esperar pelo apoio dos Estados Unidos. É muito fantoche, né? A Europa está carregadinha de líder fantoche. O Olaf Scholz é uma coisa incrível, como ele é cada vez mais boneco da OTAN, né? E aí continuamos na Europa. Pô, na Europa, Turquia também no meio, né? Não daria para encaixar a Turquia exatamente na Europa. Porque está numa zona de transição ali, né? Entre Oriente, entre considerado Oriente e Ocidente, né? Mas enfim, continuamos aí nessa questão europeia, porque é a Turquia fazendo parte do escudo de defesa aérea europeu. Então, o tema é Europa. O escudo de defesa aérea ganha membros. Esse é o título. Trago a seguinte matéria. Turquia e Grécia vão aderir ao escudo antimísseis europeu. Então a gente percebe uma grande preocupação da Europa, né, numa corrida aí para aumentar suas capacidades de defesa. Por quê? Está se armando contra a Rússia, ou pelo menos é o discurso que está utilizando, né? Então a Grécia pintada de amarelo no mapa e a Turquia pintada de laranja. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Alemanha lidera essa iniciativa aí do escudo de defesa aérea, que conta agora com 21 membros. Em tese, seria algo separado da OTAN. O grande problema é a Alemanha não tem autonomia suficiente militar, isso desde a Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, para capitanear uma iniciativa militar. Em boa medida, a Alemanha ela acaba sendo testa de ferro de projetos da OTAN. Por isso que eu coloquei separada da OTAN, é o que dizem. Ou estaria a Europa se armando para, no segundo momento, afastar a Europa continental, se armando para afastar-se do projeto anglo-yankee? Será? Não sei, né? Enfim. Espero que sim, né? Espero que a Europa continental vire um polo que rache com os interesses britânicos e estadunidenses, até porque isso enfraqueceria a OTAN de conjunto. Tá? E tudo que racha a OTAN quebra a sua hegemonia, então é fundamental. Tá?
letrinhas azuis. Não é que eu esteja torcendo para a França e a Alemanha e tal, mas se rachar a OTAN no meio, a gente já tem uma divisão de poder. Isso é importante. Os atritos entre Reino Unido, França, Estados Unidos, França, Alemanha, vai gerando um ambiente de racha na OTAN. A partir do momento que a OTAN se fragmentar, há possibilidade de redução cada vez mais acelerada da hegemonia. Né? Letrinhas azuis. O episódio é mais um desdobramento da pressão do Trump sobre membros da OTAN para que gastem mais no setor de defesa. Então, são essas repercussões. E claro, existe uma profunda crise da OTAN. O episódio da Ucrânia levantou muito questionamento sobre o poder da OTAN em defender e gerar uma guerra eficiente contra a Rússia. Então a OTAN está sendo questionada. E quando eu falo OTAN, eu falo a liderança dos Estados Unidos principalmente e, claro, de maneira secundária do Reino Unido. Até porque existe uma imbricação muito grande dessas forças anglo-yankees. Mas isso gerou um questionamento. Então existe aí um cenário de bagunça de liderança na OTAN. Tá aí o Erdogan, líder turco, tá? A foto dele. Letrinhas azuis. Alguns membros desse escudo europeu aí levantam questionamento sobre a presença turca, que é um membro da OTAN, sempre é importante frisar, que já comprou o sistema de defesa aérea da Rússia, ou seja, a Turquia tem uma posição dúbia. A Turquia é muito ensaboada. Esse cara que está aí, o Erdogan, é um líder muito ensaboado, entendeu? Ele explora os lados. Então tem alguns membros que estão, pô, mas os caras já estão na OTAN e já fazem uma bagunça. Agora vamos trazer a Turquia também para isso aí? Letrinhas vermelhas. Alemanha e França buscam assumir um papel de liderança em meio à crise logística da OTAN. A Alemanha é daquele jeitão porque não tem muita autonomia militar, mas vai tentando explorar o que dá. A Alemanha é uma força industrial, mas um anão militar, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente sempre vê a Alemanha e França divergindo, né? E a Alemanha sempre trazendo os Estados Unidos e o Reino Unido para o cenário para equilibrar com a França, para que a Alemanha aproveite esse choque aí. Sempre vão ver a Alemanha fazendo isso. E claro, por isso que a gente vê normalmente a Alemanha muito atrelada à OTAN, e de maneira até muito servil. Letrinhas verdes. A Alemanha busca usar a força dos Estados Unidos para retardar o projeto de liderança da França. A França busca uma militarização da União Europeia, tropas próprias, para que ela possa ser uma liderança, inclusive enfraquecer um pouco a influência britânica e estadunidense no continente. Tanto é que parece que eu falo do Reino Unido como se não fosse a Europa, né? Então eu faço questão de colocar a Europa continental. Por quê? Porque os interesses dos Estados Unidos estão muito entrelaçados com o do Reino Unido. E essas duas forças controlam muito a Europa continental através da OTAN. Então a gente vê sempre a Alemanha trazendo isso, né? E também a OTAN usando a Alemanha como uma porta de entrada para manter, né? Um cavalo de Troia ali na Europa para manter o controle sobre todo o continente. É porque não é do interesse desses setores anglo-yankees que a Alemanha volte a crescer desordenadamente, não no sentido ruim, tá? Volte a crescer sem nenhum controle no seu setor industrial, porque existe uma rixa muito grande, histórica, entre setores britânicos e setores alemães, né? A indústria alemã sempre é alvo de muitos ataques aí dos britânicos. Aí a gente vai para o Oriente Médio, né? Para o outro fronte. Tem um fronte na Ucrânia e tem outro fronte no Oriente Médio, a partir do massacre de Israel, que não é um membro da OTAN. Israel não é membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN que é muito mais protegido que muito membro da OTAN pela OTAN. Né? Trago o seguinte título: Ataque terrorista de Israel ao Irã, nas páginas do The New York Times. Isso é de se pensar, né? Quando a mídia corporativa parece que faz jornalismo, a gente tem que olhar com mais cuidado ainda do que quando ela não faz. Porque a mídia pistoleira a gente sabe como funciona. Agora, quando ela faz, a gente olha, o que está rolando aí, né? Trago a seguinte matéria: Israel esteve por trás dos ataques aos principais gasodutos no Irã, dizem autoridades. A matéria continua. A sabotagem que, segundo analistas, marcou uma escalada na guerra paralela entre Israel e Irã, causou perturbações generalizadas em várias províncias. Aí vocês percebam que é uma matéria, mas tá muito aceitável essa matéria, aí é que tu fica com medo, né?
ou existe um grande desacerto em setores de cúpula, que é mais ou menos o que eu imagino que seja isso aí. Né? Tá aí o Irã pintado de laranja, Israel pintado de amarelo no mapa e letrinhas vermelhas. 2 pontos, começa pelas letras vermelhas ali. O Irã costuma acusar Israel, com razão, diga-se de passagem, por ataques terroristas ao seu território, porque eles acontecem efetivamente. Né? Matam cientistas, atacam infraestruturas, tem ataques hackers também que acontecem. Então, as acusações do Irã normalmente são bem fundamentadas. O Irã não sai acusando, foi Israel e pronto. Não, normalmente foi Israel que participou. E aqui nesse caso, o The New York Times está dizendo que foi Israel que atuou. Eu até comentei com vocês quando eu falei sobre isso. Provavelmente foi Israel. Só que nesse caso, letrinhas azuis, nesse caso em especial, até o momento, o Irã ainda não responsabilizou Israel, pelo menos que eu nunca tenha visto. Então isso é inusitado. A mídia dos Estados Unidos dizendo que foi Israel, porque foi um atentado terrorista, tá? Atacaram gasodutos iranianos. Em qualquer outro lugar do mundo, da OTAN, em que isso acontecesse, seria chamado de terrorismo. O ataque contra as linhas do Nord Stream 1 e 2, que são gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha, são ataques terroristas. Então tudo é terrorismo para a OTAN, menos quando ela promove. E boa parte dos ataques terroristas são ela que promove. Só que o Irã até o momento não responsabilizou Israel. E aí, né? Letrinhas azuis. Por que a mídia dos Estados Unidos estaria afirmando que o Irã sabe que foi Israel quem atacou, mas ainda não fez nada e sequer acusou, pelo menos que eu tenha visto? Né? Será que há o objetivo de revelar uma abertura do Irã para o diálogo? Uma tentativa de distensão? Seria isso? E por que setores nos Estados Unidos teriam esse interesse? A gente já falou várias vezes que o episódio na faixa de Gaza está levando a boicotes no mundo islâmico a empresas dos Estados Unidos por estarem associadas ao massacre em Gaza, porque é quem arma Israel. E esses setores podem estar se movimentando para ver se conseguem reduzir ali o desgaste de imagem, meio que promovendo uma distensão. Porque os caras, claro, que não vão querer perder dinheiro por causa disso, né? Letrinhas vermelhas. Por outro lado, setores sionistas buscam guerra regional para arrastar os Estados Unidos para uma situação. Tanto é que os Estados Unidos e o Irã, quando estavam muito próximos de um diálogo sobre acordo nuclear, Israel vinha e pressionava o governo dos Estados Unidos a não fazê-lo. Criavam algum factoide aí para estragar as relações. O que significa que existem forças, porque a OTAN ela age em bloco, mas não existe concordância sempre. Existem setores e setores da OTAN. Existem setores e setores nos Estados Unidos. Para mim, a fonte dessa matéria anterior do The New York Times pode ser um desacordo ali. Porque a gente já viu outras matérias buscando ressaltar que Israel está com o pé no acelerador demais, está botando em risco alguns interesses. Diga-se de passagem, o extremismo sionista israelense, ele está quebrando todo o projeto regional da OTAN utilizando Israel para fazer os acordos de Abraão. Então, tem muita contradição crescendo dentro da OTAN e tem muita contradição crescendo dentro da política de Israel. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso gera rupturas. Trago aí matéria da Reuters. Continuamos na região. Sanções dos Estados Unidos contra os Houthis, que é o governo do Iêmen, né? Mais de 70% da população do Iêmen é governada pelos Houthis, então é o governo do Iêmen. Por ataques no Mar Vermelho entram em vigor, ou seja, isso vai dificultar ainda mais a pacificação do Iêmen, porque a Arábia Saudita estava envolvida numa negociação e agora, por causa das sanções aos Houthis, não vai poder levar à frente a negociação. Os Estados Unidos conseguiram atrapalhar o processo de pacificação do Iêmen. A coisa girou e os caras mantiveram uma guerra lá que gera uma crise humanitária enorme que só não passa na mídia porque a mídia corporativa não dá muita bola para o Iêmen. Assim como, né, ela não traria uma discussão que coloca no centro da crítica Estados Unidos e Arábia Saudita.
Letrinhas verdes. As sanções inviabilizam os acordos entre sauditas e os Houthis, que foi costurado pela China quando colocou o Irã e a Arábia Saudita para dialogar. Então houve um trabalho ali hercúleo da China e muito habilidoso que conseguiu distensionar o clima, caminhar para um processo de pacificação, e os Estados Unidos vieram e atrapalharam esse processo aí. Conseguiram, né? Isso é uma grande praga no mundo mesmo. Letrinhas azuis. Esse acordo entre a Arábia Saudita e os Houthis, ele prevê que o dinheiro saudita, entre aspas, da exploração do petróleo no território do Iêmen, em partes que são controladas pelos sauditas, pague funcionários do Estado em áreas governadas pelos Houthis. É um acordo. Por quê? Porque o petróleo está no Iêmen. A Arábia Saudita pega parte desse dinheiro e paga funcionários do governo em áreas governadas pelos Houthis. Então, isso era um ponto muito difícil e conseguiu-se avançar. Porque, claro, a China deu garantias de parcerias comerciais com a Arábia Saudita, chamou o Irã para conversar. Foi uma costura complexa. O Oman participou também, diga-se de passagem, o Oman faz um trabalho importante diplomático na região. E aí vem os Estados Unidos e, como sempre, estragam tudo, né? Como sempre. Isso aí é uma constante, né? É muito difícil, né? Eu nunca consigo fechar uma reflexão como essa sem me indignar bastante, né? A gente sempre pensa como seria o mundo se essas forças financeiras estadunidenses e britânicas, e de Israel também, e os seus braços armados de Estado, não atuassem, né? Como seria diferente o cenário, né? Eu não gosto muito, é que não existe si na história e na realidade, né? Mas a gente sempre fica pensando nessas coisas. Continuamos aí. Continuamos na região, em conexão com a Índia, por quê? Um grande sindicato nos portos marítimos indianos recusa-se a lidar com navios de carga contendo armas para Israel, porque a pauta é impopular, só por isso. Existe um grande movimento internacional contra as atrocidades que estão sendo cometidas por Israel na faixa de Gaza. Tanto é que a mídia corporativa, ela faz ali, ela usa e abusa de dizer a opinião internacional está esperando uma resposta do governo brasileiro sobre a fala do presidente do Brasil, mas não existe essa pressão internacional, simplesmente. Essa pressão, ela não existe. A gente vê o quê? Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Isso aí é todo o planeta? Isso aí é a nata da bosta da OTAN, entendeu? Me perdoa a expressão, né? Então, não é pressão internacional. Existe uma pressão dos grupos hegemônicos que já se vê rachaduras na sua hegemonia, porque outras lideranças não estão fazendo pressão. Por quê? Porque apoiar Israel não é popular. E não é popular por quê? Porque está promovendo um massacre na faixa de Gaza. Estamos em vias de ver Israel expulsar os palestinos da faixa de Gaza. O projeto é esse, já apareceu em relatórios da inteligência de Israel. Expulsar os palestinos, isso já esteve em falas de governantes do Estado de Israel. Essa conversa da mídia de que é preciso separar as coisas, porque uma coisa é resultado, outra coisa é objetivo, é mentira. Porque os objetivos estão dados, com falas públicas, com relatórios vazados, divulgados, noticiados inclusive pela mídia de Israel sobre isso. Então, o que esses sindicatos indianos estão colocando na mesa, esse sindicato indiano está colocando na mesa não vamos compactuar com isso aí. Indianos que somos, não permitiremos que armas sejam enviadas para matar mulheres, crianças, idosos, civis, inocentes e assim por diante. Letrinhas vermelhas. O sindicato conta com 3.500 membros em 11 portos diferentes na Índia. Porque teve essa notícia que eu discuti com vocês aí dias atrás, da Índia estar enviando drones para Israel utilizar em Gaza. Ou seja, é o governo do Narendra Modi, líder indiano, colaborando com o massacre em Gaza. Isso é péssimo, isso é péssimo. Para a Índia, que quer se apresentar como uma terceira via global, aparecer assim, alimentando Israel com armamento,
É assim que a Índia quer ser a terceira via? Tá difícil, né? Ao meu ver, o Narendra Modi está errando muito a mão, né? Porque ele está fazendo uma levada extremamente hinduísta na sua política, está gerando uma série de problemas com outros países muçulmanos e com partes da população indiana, com seu entorno. Então, o Narendra Modi está começando a errar a mão com muita frequência. Ele está se perdendo com vários setores indianos e, inclusive, esse projeto de flerte dele aí com a OTAN, com Israel, pode colocar em maus lençóis assim a Índia, né? Acho importante o papel que a Índia desempenha, entendeu? Ela é uma força ali regional, ela é uma força que tem adversidades, né? Tem discordâncias em relação à China, que são históricas, rivalidades ali, né? De vizinhos. Tem boas relações com a Rússia, então ela gera um equilíbrio, mas não é subserviente em relação à Rússia, ela nutre boas relações com os Estados Unidos, mas não é subserviente. Com o Reino Unido é a mesma coisa, até porque foi colônia do Reino Unido, então sabe bem como a banda toca. Só que ela faz alguns flertes e eu acho que o Narendra Modi pode começar a se perder dentro desse projeto dele e não... Porque é um membro dos BRICS que está aparentemente muito infiltrado pelas ideias da OTAN. Isso pode gerar problemas para a Índia, né? Letrinhas verdes. O Modi tem uma pauta anti-islã, que já ficou muito clara, né? Existe um grande movimento do Narendra Modi contra muçulmanos na Índia. Por isso que ele flerta com o sionismo, por objetivos comuns. E ele também quer uma parceria militar com Israel para desenvolver mais sua tecnologia militar. E ele também está acenando à OTAN. Aí a pergunta é, essa terceira via, a Índia ela corre muito o risco de acabar virando uma bucha de canhão. E seria lastimável, porque a Índia é uma força, é um país que tem uma indústria bélica em ascensão, um grande exército, armamento nuclear, uma economia que cresce, já está se posicionando aí entre as maiores do mundo, muito provavelmente vai ser a segunda ou terceira maior economia do mundo nos próximos anos. Seria uma lástima, né, que a Índia fosse se desgarrar para algo mais pró-OTAN, porque é uma geopolítica muito em cima da linha, entendeu? Eu acho arriscadíssimas algumas manobras que a Índia faz. Espero estar enganado, que a Índia realmente desabroche como uma força não alinhada à OTAN. Espero estar realmente que isso não aconteça, né? Continuamos aí no Oriente Médio, embora estivéssemos falando da Índia em sua relação com Israel, mas a gente continua na região. Os Estados Unidos seguem armando e blindando Israel, tanto com armas quanto juridicamente, aí como advogado de Israel na ONU. Trago a seguinte matéria: os Estados Unidos ameaçam vetar uma nova resolução de cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança da ONU. Mais um de todos os vetos que os Estados Unidos promoveram aí. Letrinhas vermelhas. A resolução está para ser apresentada pela Argélia, mas os Estados Unidos irão bloquear novamente. Letrinhas azuis. Mais uma vez os Estados Unidos atuam na ONU para prolongar o massacre na faixa de Gaza, impedindo um cessar-fogo. Tudo isso está registrado. Toda essa blindagem aí está registrada em termos documentais. Então, os Estados Unidos estão registrados, como sempre, como já aconteceu antes, como fiadores do projeto expansionista sionista, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos alegam que as suas negociações sobre um acordo de reféns entre o Hamas e Israel são mais promissoras, sendo que o Netanyahu já disse que não vai aceitar essa negociação, que envolvia a CIA ali, né, o William Burns, que é o chefe da CIA. Vamos ver se vai sair, mas me parece que isso aí vai prolongando, porque os Estados Unidos não falam em cessar-fogo, eles usam as terminologias de Israel, é trégua para a troca de reféns e assim por diante. Continuamos nessa relação podre aí, né? Os Estados Unidos enviarão armas a Israel em meio à ameaça de invasão em Rafah, em Gaza. Ou seja, o Biden está criticando a possibilidade de Israel atacar Rafah e
patrolar os civis que lá se encontram, né? Esmagando os palestinos contra a parede, né? Foram expulsando de norte a sul e agora está todo mundo emparedado no sul e Israel quer promover a operação terrestre ali. Os Estados Unidos estariam criticando, mas armam Israel. Se os Estados Unidos cortarem o suporte a Israel, acabou, entendeu? Por isso que é falácia do Biden. Ah, o Biden, pelo telefone, ele critica o Netanyahu, xinga ele. Mas ele alimenta materialmente a guerra. Fala de político, não vale nada. Seja ele qual for, entendeu? Sempre tem que ser colocado em perspectiva. Ações, é claro, as falas, o campo da narrativa tem a sua importância, mas a gente tem que observar as ações. E, à luz das ações e do concreto, avaliar as falas, entendeu? A matéria continua. A entrega planejada de bombas e outras munições ocorre no momento em que o presidente Biden pressiona por uma trégua na guerra de Israel em Gaza. Bela pressão, né? Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos agem como advogados de Israel na ONU e como fornecedores de armas para o massacre. Na prática é isso. Letrinhas verdes. Publicamente, o governo Biden tenta se desvincular do massacre em Gaza. O que? Para preservar sua imagem no Oriente Médio. Preservar não, é tentar não piorar ainda mais sua imagem no Oriente Médio. A imagem dos Estados Unidos. Mas é muito difícil desvincular, né? Ninguém desvincula. Vamos para o continente africano. Né? Falar um pouco dessa situação aqui. Inclusive teve uma camarada que comentou aí sobre essa situação. Tá? Sim, ela perguntou, tu viu o lance das bases lá dos Estados Unidos? Que os Estados Unidos vão construir para militares da Somália? Te respondo, vi. Né? Estou discutindo hoje, te agradeço aí por comentar sobre isso aí. Que está dentro dessa situação de Etiópia-Somália. Eu, aqui dentro da minha humildade, não acho que os Estados Unidos vão construir todas essas bases aí por uma luta contra o Al-Shabaab. Eu acho que isso aí tem a ver com dissuasão aí, né? Contra vizinhos. A matéria é a seguinte. O título. Somália, Etiópia e a nova base dos Estados Unidos. Seria para militares da Somália. Bases dos Estados Unidos. Matéria da Al Jazeera. Presidente da Somália acusa a Etiópia de tentar anexar parte do seu território. Discussão que eu já fiz com vocês aqui em outros momentos. Aquela saída para o mar que a Etiópia busca, através da Somalilândia, que é um território que, na prática, se fez independente da Somália, mas não é reconhecido. Mas a Somalilândia é outra coisa, né? É bem mais organizado que a Somália. E que é um caos completo, a Somália, né? Então, pegaria mais ou menos essa região aí. Eu só fiz uma seta da saída da Etiópia, né? Pesquisem aí no mapa Somalilândia, vocês vão ver onde é que fica exatamente o território da Somalilândia. Eu já trouxe anteriormente mapas que apresentavam isso. O presidente Mohamed Morsi opôs-se categoricamente ao acordo portuário da Etiópia no Mar Vermelho com a Somalilândia, até porque também é uma região estratégica, né? Seria a saída da Etiópia para uma importante rota comercial. A Etiópia hoje ela é membro dos BRICS. Tem ótimas relações com China e Rússia, então os Estados Unidos já ficam de olho. Letrinhas vermelhas. A Etiópia vem costurando um acordo com a Somalilândia para ter acesso ao mar. Assunto que eu já discuti aqui, né? O Morsi, que é o líder da Somália, ele usou um evento da União Africana na Etiópia para fazer acusação. O cara foi dentro da Etiópia acusar a Etiópia, né? É corajoso, né? Muito pouco diplomático, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos têm presença militar na Somália e influencia sua política. O discurso é combater o terrorismo na Somália. Mas alguém com essa posição geográfica, na boca de uma importante rota comercial. Por quê? Porque o Mar Vermelho ali é a entrada para o Canal de Suez. Né? Então é uma importante conexão aí Oriente-Ocidente. Alguém que tem essa posição geográfica não vai ter paz. Olhem o Iêmen, por exemplo.
né? Então, o discurso é combater o terrorismo. Na verdade, estão ali para ocupar espaço, né? Os Estados Unidos, né? Posição geográfica, importância estratégica da Somália. Letrinhas vermelhas. Após ser um membro dos BRICS, com relações com China e Rússia, por ser um membro dos BRICS, né? Os Estados Unidos certamente farão a Somália empastelar o acordo com a Etiópia. Ou seja, por ser um membro dos BRICS, a Etiópia, né? Os Estados Unidos vão trabalhar para estragar esse acordo entre a Etiópia e a Somalilândia. Certamente. E aqui está a matéria, ó, da Associated Press, mídia corporativa, algoritmos, olha para cá. Os Estados Unidos construirão 5 bases militares para o exército somali, para o exército somali, não é para os Estados Unidos, que enfrenta uma rebelião de um grupo extremista, né? Letrinhas verdes. Na prática, a Somalilândia goza de independência não reconhecida internacionalmente e mais organizada que a Somália. Então, o que a Somália alega? Que a Etiópia está querendo incorporar a Somalilândia. Então, vamos continuar nessa história aí que pode dar alguma coisa mais séria, né? E aí está o evento que tem sido explorado até exaustão pela mídia corporativa. Primeiro ponto, o Estado brasileiro está correto. A avaliação do Estado brasileiro está correta, a fala do presidente brasileiro está correta, tá? Para tirar qualquer, né, mal entendido que possa vir, eu já vou ser bem claro. A fala está correta por quê? Porque acompanha o canal sabe que o que foi dito ali, né, para mim não tem nada de incorreto. O que está acontecendo em Gaza é um processo de massacre que, se deixarem, vai ser genocídio, entendeu? Então, é isso que está acontecendo ali. Mas isso é objetivo, já relatado pela inteligência de Israel, que é expulsar os palestinos da faixa de Gaza. É uma limpeza étnica, é limpar aquela região ali, raspar os palestinos e jogar, seja lá para onde for. É isso que está acontecendo na faixa de Gaza. E que vai acontecer na Cisjordânia, porque já tem um processo também na Cisjordânia. De assassinato, de invasão, de violência, pogroms. É projeto expansionista sionista. É um projeto de colonização contra povos nativos. Por isso que teve um alto funcionário da ONU que se demitiu, alegando que Israel tem é um projeto expansionista colonialista europeu contra povos nativos da região. Não há nenhum problema na fala do líder brasileiro, entendeu? Agora, a repercussão toda é problemática. A mídia corporativa defendendo Israel, figuras do Congresso pedindo impeachment, isso é o fim da picada, entendeu? Isso aí é o fim da picada. Por uma fala absolutamente correta. Correta. Quando o Estado brasileiro, seja o Lula, Bolsonaro, erram, eu falo. Quando acertam, eu também falo, ao meu ver, entendeu? Ontem mesmo, fiz um vídeo com críticas, até os dois lados aqui, quando eu falei da questão do Haiti. Agora, essa é uma fala correta. Inclusive, deve-se tirar o tom de escândalo. O que aumentou essa polêmica? O fato do Lula ter dito isso em outro país, num encontro internacional. Isso gerou uma caixa de ressonância enorme. De coisas que o Lula já tinha dito. Convenhamos, ele já tinha falado coisas nessa linha. Quem já não viu ele falando isso aí? O que ele pegou foi a mídia internacional cobrindo o encontro. Aí ele falou ali, aí gerou um eco. E o segundo elemento, né, o segundo fator que fez com que houvesse uma projeção maior, uma proporção maior no que o presidente do Brasil falou, para além do fato dele estar falando num evento internacional para a mídia de outros países, foi o fato dele ter citado o termo genocídio e ter feito uma retomada histórica, chegando até o Holocausto no período nazista. Porque ali ele começa a tocar em pontos sensíveis, ele começa a tocar no nervo da coisa e em elementos conceituais que são muito incômodos para setores sionistas, expansionistas, colonialistas, violentos, que promovem práticas semelhantes àquelas que foram perpetradas contra os próprios judeus no período nazista,
só que utilizam o episódio do Holocausto como uma espécie de escudo para se protegerem de qualquer crítica, quando estiverem fazendo coisas semelhantes àquelas que eles próprios criticam quando os nazistas fizeram. Então, uma coisa é o projeto sionista, outra coisa é ser judeu. Só que existe uma confusão desses elementos por parte do sionismo, setores sionistas, expansionistas, extremistas, violentos, que fazem com palestinos da Cisjordânia, da faixa de Gaza, coisas muito semelhantes com as que os judeus sofreram no passado. Só que não se pode falar sobre isso porque foi produzida uma confusão tal, conceitual, que entrega a esses setores o monopólio de quem diz o que é genocídio e o que não é, confundindo o sionismo com a própria história dos judeus. Então, quando alguém toca nesse assunto, sempre que alguém toca nesse assunto, existe todo esse trabalho que pode puxar ali uma carta e cai todo o castelo de cartas conceitual. Por quê? Porque está estabelecido ali para o sionismo uma espécie de estatuto de verdade que eles dizem o que é genocídio e o que não é, por causa do episódio do Holocausto. Ninguém pode tirar deles isso, porque tira a sua própria blindagem e toda a indústria cultural que se produziu blindando esses setores que hoje fazem as mesmas coisas que os judeus sofreram no passado. Então, chegando próximo dessa discussão aí, criou-se todo esse cenário aí. Foi isso que aconteceu também. Falou-se lá fora de uma questão sensível, que os sionistas utilizam para o seu projeto historicamente, como disse o alto funcionário da ONU que se demitiu tempos atrás, o Estado de Israel, desde que surgiu, tem sido o quê? Um projeto europeu colonialista expansionista que atropela povos nativos. E é isso que a gente vê hoje em etapa acelerada. Não é isso que está acontecendo na faixa de Gaza? Porque há um projeto ali. Já falamos aqui sobre a inteligência de Israel ter o projeto de alocar os caras em outros lugares, os que não saírem, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, já falamos sobre isso. Sobre inteligência artificial decidindo sobre onde serão os ataques de Israel. Botando no cálculo vidas civis. Então, há um projeto deliberado de acabar com os palestinos na faixa de Gaza. Isso é limpeza étnica. Isso já foi verbalizado por figuras do Estado de Israel. Eu não estou contando nenhum segredo de Estado. Os caras dizem isso na mídia. Eles falam isso para microfones, para gravadores, para celulares. Eles falam isso na frente de câmeras. Então, meu Deus do céu, qual é a grande surpresa que existe aqui nessa fala? Se nada for feito, se todo mundo deixar os palestinos ao léu, eles vão ser alvo de um genocídio que está em marcha, que é projeto, é objetivo, já foi apresentado, está sendo celebrado, está sendo ridicularizado por muitos setores políticos. Peguem as falas do Ben-Gvir, do Smotrich, muitas do próprio Netanyahu. Eles não falam essas coisas com naturalidade? Qual é a surpresa aí? Então, quando se toca na questão de quem diz o que é e o que não é genocídio, quando alguém está em vias de falar sobre setores sionistas usando o Holocausto para se blindarem de críticas quando fazem coisas semelhantes aos nazistas, aí existe todo esse barulho. Mas o fato em si, digamos, o Lula já falou outras coisas parecidas. Já falou outras coisas parecidas sobre esse episódio. Só que ele estava lá fora, como eu falei. E outra, isso que o Lula está falando não é nada muito diferente do que a gente vê outras lideranças na América Latina, no continente africano, na Ásia também falando, fazendo conexões com o episódio do nazismo. Talvez pelo fato do Brasil ser um país de relevância, é um dos BRICS, acho que é a 9ª economia do mundo, aí a coisa ganha uma centralidade maior. Mas a gente já viu o líder colombiano falando assim, a gente já viu o Daniel Ortega da Nicarágua falando assim, a gente já viu o Nicolás Maduro falando assim, a gente já viu lideranças no mundo islâmico falando assim, de países africanos, de países asiáticos. Não há surpresa nisso. Não deveria se fazer todo esse barulho que a gente vê na mídia corporativa, mas ela é defensora dos interesses de Israel, como de outras forças nefastas, como Estados Unidos e Reino Unido também.
Não deveria estar havendo movimentos de políticos aí, impeachment, né? Parecendo mais congressistas de Israel do que do Brasil, assim como a mídia parece uma mídia de Israel, não uma mídia brasileira. E por quê? O que eu coloco ali nas letrinhas vermelhas é isso. O Estado brasileiro age em consonância com outras forças do sul global. São opiniões semelhantes. Por quê? Letrinhas azuis. Apenas na bolha da OTAN há apoio a Israel. E mesmo assim com constrangimento. Mesmo nos Estados Unidos, que defendem visceralmente Israel, na prática defendem, são advogados de Israel na ONU, por exemplo, e em outros organismos internacionais, existe um constrangimento. Por quê? Porque há ali um massacre. Existe um massacre de civis. 70% dos mortos, mais, são mulheres e crianças. Coloque idosos, esse número, o percentual cresce. Cortam água, cortam alimentos, evitam atendimento de agentes humanitários. Apinham pessoas assim, em péssimas condições sanitárias de propósito, porque há projeto de acabar com os palestinos. Essa matéria que Israel declara Lula do Brasil persona não grata por comparar a guerra de Gaza ao Holocausto, que é uma matéria da mídia israelense, aí, pedindo que o Brasil peça desculpas publicamente. Essa postura arrogante de Israel, que é lastreada, lógico, por Estados Unidos, Reino Unido e pela corte de puxa-sacos da OTAN, sem isso Israel não teria essa empáfia toda que tem, a gente vê o quê? Uma certa conduta de quem é afrontado naquilo que lhe dói. Então, a posição do governo brasileiro está correta. Vai errar se voltar atrás. Vai errar se pedir pinico. Porque, lógico, Israel sozinho não teria expressão nenhuma. Mas, lastreado por potências nucleares e por armas da OTAN, torna-se um molequinho que pode arranjar confusão com muita gente maior, entendeu? Porque tem braços armados por trás de si. Mas percebam a empáfia, é sempre a mesma empáfia na ONU, quando vai falar sobre coisas internacionais, quando vai pressionar países, é sempre esse nariz empinado de quem controla o que, quem pode dizer o que é genocídio e o que não é. Porque tocar esse tema, rememorar o Holocausto, fazer menções a esses elementos conceituais que entregam a setores sionistas o direito de dizer o que é genocídio e o que não é, como se eles controlassem o que é verdade e o que não é isso que coloca um certo pânico nesses setores. Ninguém pode tocar nesse assunto. É proibido falar disso. Mas sim, estão fazendo coisas semelhantes às que foram feitas no nazismo. Infelizmente, temos um jornalismo que é comprado, comentaristas vendidos, covardes que, ao invés de ganhar dinheiro dignamente, vão ficar inventando um monte de mentira. E aí a gente tem esse cenário que se apresenta aí, né? Que é o que está aí. Israel pressionando o Brasil, a mídia pressionando o Brasil, e isso é irritante. Eu, como brasileiro, e acho que até quem acompanha o canal e não é brasileiro se irrita com uma coisa dessa. Quem Israel pensa que é, para achar que controla a verdade a esse ponto? Tem toda uma indústria cultural que construiu um certo estatuto aproveitado por setores que são, sim, muito semelhantes aos setores nazistas. A história muda os atores. Muitos que sofreram lá atrás, hoje são usados por picaretas para que eles façam outros sofrerem. Essa fala não deveria impactar do governo brasileiro, mas tá certo, falou bem, tomara que não volte atrás. Então é isso, já falei sobre... já falei as formas de apoiar o canal, né, no começo, então paro por aqui, tchau para vocês.